graça ao pastor pela riquíssima oportunidade. Quero agradecer também ao meu irmão Felipe, que veio comigo lá na sede, para dar um lugar com a gente. E você não está proibido de dar glória a Deus, não. Ninguém aqui está proibido de dar glória a Deus. A Bíblia vai dizer que chegará o dia em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito e em verdade. Cada glória que tu dá é um demônio que cai por terra. Dá para tu dar uma glória a Deus aí? Eu tenho 21 anos e eu nunca vi ninguém comer de boca fechada. Então o crente que dá a glória recebe a vitória. Não sem mais delongas, vamos para o texto que fica no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 42. Quem não achou, Escola Bíblica Dominical, domingo de manhã, 8h30. Quem achou, dá uma glória a Deus aí. Interessante que o pastor estava falando, o pastor Flávio, estava falando que sobre a EBD, né? Sobre o estudo, que o crente tem que estar firmado na palavra. Sem a palavra, o crente é rasteira do cão e queda. A palavra de Deus vai dizer, no livro de Atos, capítulo 19, que quando o apóstolo Paulo pregava, ele disse que os crentes de Bereia eram mais nobres do que os crentes de Tessalônica. Por quê? Era um pregador pregando, falando a palavra de Deus, eles acompanham aqui do mundo. Aleluia! Acompanhando a palavra, porque ele sabe a verdade. Muito forte o que o pastor falou, isso é amor dele para a sua igreja. Então, assim diz a palavra do Senhor. Mateus 24, versículo 42. Diz assim a palavra de Deus: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Glória a Deus! Espírito Santo. Pai, te apresento esse culto. Eu já consegui sentir a tua presença nesta noite. E Deus venha derramar, Pai, o teu sobrenatural, Pai, sobre a tua igreja, Pai. Que cada um aqui venha aprender a tua palavra, Pai, não só aprender, mas a viver, Pai. Porque mais importante é obedecer ao Senhor. E nós estamos aqui de coração aberto. Quero te pedir que quando eu pregar esta palavra, que o Espírito Santo venha passear aqui nós. Nós estamos de coração aberto para aprender contigo. É assim que eu te amo e te agradeço, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, esse no capítulo 24, capítulo em que fala Jesus sobre a sua segunda vinda, sobre o dia a qual ele vai dizer que ninguém sabe quando irá acontecer. Jesus deixou uma surpresa para a gente. Ninguém sabe, nem os anjos, mas somente a Deus sabe qual será o dia. Nós crentes estamos esperando o Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, que morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Depois foi assunto ao céu. E ele prometeu que um dia voltaria para levar a sua igreja. Ele irá levar a sua igreja, a qual entregou a sua vida por ela. Então, o texto já começa com Jesus falando para a gente vigiar, falando: vigiai, pois porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Deus, Ele é o nosso Senhor e nós devemos viver em vigilância, com todo o cuidado para não cair. Nós devemos estar firmados em Sua palavra. E a gente vai ler no verso 36, como eu acabei de dizer: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Jesus vai deixar esse aviso, porque a gente sabe que naquele dia muitos serão pegos desprevenidos, muitos estarão despreparados, mas eu creio que a igreja da Cidade Nova está preparada para o dia do Senhor. Eu creio que essa igreja está servindo a Deus e está sendo fiel à sua palavra, e naquele dia, quando Cristo voltar, nos veremos no céu. Isso é uma promessa. Então a Bíblia vai falar como vai ser a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No verso 37 vai dizer: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem.
Noé, a Bíblia vai dizer que Noé achou graça aos olhos de Deus, mas trazendo a esse contexto, no livro de Gênesis, que foi escrito, alguns teólogos dizem que por Moisés, outros dizem que foi escrito por Jó, mas o mais importante que é a palavra, a gente vai ver que Deus faz a terra, Deus faz o mar, Deus faz as estrelas, o sol, a lua, e no capítulo 2 de Gênesis, Deus vai fazer o homem e coloca ele no jardim. No capítulo 2 de Gênesis, Deus também vai fazer a mulher. E olha como Deus é preocupado. Deus olhou para o homem e viu que não era bom que o homem ficasse só. E aí Deus lhe faz uma companheira. Eu consigo ver que hoje em dia nas igrejas, pastor Flávio, a maioria é mulher. A gente tem que fazer umas campanhas para trazer os varões de volta para a igreja. Continua na brecha, na posição, que Deus pode trazer o teu marido, Deus pode trazer o teu filho que está afastado, a sua esposa também, para estar aqui junto, glorificando e adorando na casa do Senhor. E quando Deus vai fazer tudo, Ele faz com amor. Quando Deus vai fazer com o homem, Ele tem um cuidado especial. No verso 26, Deus vai dizer: e façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Deus ele se preocupou em deixar a essência dele no homem. Deus ele foi tão cuidadoso com a gente. Tudo aqui na terra, tudo é para nós, tudo é para o seu povo. E o homem, por não vigiar, caiu na tentação. Porque quando Deus faz o jardim do Éden, Ele vai dizer assim: de toda árvore comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que comeres dessa árvore, certamente morrerás. Então ali, quando Deus ele dá uma ordem, quando Deus ele dá um mandamento para você, não é só porque Ele quer lhe regrar, não é porque Ele quer ensinar, não, Ele está querendo lhe proteger. Porque os caminhos que Deus tem para a gente são caminhos de vida e de paz. Só que a Bíblia vai dizer no capítulo 3, que a serpente, a mais astuta das animais, ela se aproxima para tentar. O inimigo faz isso. Todos os dias o inimigo quer lhe derrubar. Todos os dias o diabo ele quer entrar, ele quer achar uma brecha na sua vida, quer dar uma rasteira em você. Mas o crente que está firmado na palavra de Deus não cai, porque o lugar não define quem você é. Porque a Bíblia vai dizer no capítulo 3 de Mateus, Jesus estava no deserto, no jejum, na prova, e chega e se aproxima o tentador. Jesus estava no deserto e o homem estava no jardim do Éden. O local não define quem você é. Jesus estava no deserto e não caiu, foi obediente. Já Adão e Eva no deserto, ou no jardim do Éden, tinham de tudo, mas caíram lá, porque não ouviram a palavra de Deus, porque não obedeceram os mandamentos do Senhor. E a gente vê que Adão e Eva desobedecem, o pecado da desobediência, que tudo começa com orgulho, quando você começa a querer fazer a sua vontade e não fazer a vontade de Deus. Ali já mostra o seu orgulho, o seu ego. E tudo começou com orgulho até chegar à sua queda. E quando eles pecam, tudo isso eu estou falando para trazer um contexto, para explicar a que ponto eu quero chegar aqui com os meus irmãos. A gente vai passear pela Bíblia aqui hoje. Nós vamos dar glória a Deus aqui. Pode dar glória a Deus aí, aleluia. Ninguém está proibido. Glória a Deus. Então, eles caem e o Senhor aparece a eles. Eles pecaram, erraram contra Deus, que fez tudo para eles. E o Senhor vai atrás. Que Deus é esse? Quem aqui de nós, que alguém errando contra a gente sente essa vontade de ir atrás da pessoa? Tem crente, pastor, que faz é fugir. Que o irmão erra com ele, ele fica se escondendo. Meu irmão, seja diferente, vá lá, Pai do Senhor, como é que você está? Seja um crente diferente. E aí Deus vai lá reconciliar o homem. E eles estavam envergonhados porque estavam nus. Eles se
E aí Deus tão amoroso, cria vestes com couros de animais para o homem, para Adão e para Eva vestir, veste eles de novo. Só que tudo tem uma consequência, cada coisa que a gente faz aqui na terra tem uma consequência, porque aquilo que a gente planta a gente vai colher, e isso lhe traz conforto, você saber que no futuro você vai colher coisas que você está plantando agora. Eu quero perguntar para você, se você está com uma conduta reta diante do Senhor. Então o Senhor reconcilia o homem, a mulher promete à serpente que nascerá um, que esmagará a cabeça da serpente, e esse é Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso que venceu a serpente da raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Então quando Deus faz tudo isso, a gente já vê a queda da humanidade, e após isso eles são expulsos do jardim, e Deus coloca um anjo com uma espada flamejante para o homem não entrar mais no jardim, para não ter mais acesso à árvore da vida. E desde então, com o pecado entrou a morte. A Bíblia vai dizer em Romanos, capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E isso Deus está dando para cada um de você. Basta você tomar posse. O salário do pecado é a morte. Me mostra alguém que passou o dia no celular, ou então que passou o dia fazendo coisa errada, chegar em casa com vontade de ler a Bíblia. Tem não. Existe uma guerra constante da carne contra o Espírito. A carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Vai vencer o que você alimenta mais. Se você vive no jejum, na oração, na consagração e na palavra, você vai ter mais vontade, mais sede de buscar a Deus. Então o salário do pecado é a morte. Por causa disso, por causa do pecado, eles foram expulsos do jardim. E aí Deus vai dizer que agora para Adão se alimentar, ele vai ter que trabalhar, vai ter que ter o suor do seu rosto. E é bom trabalhar, glória a Deus. Mas antes não precisava disso. E a Bíblia vai dizer no livro de Gênesis capítulo 4 que Adão conhece a sua mulher, Eva, e eles vão ter um filho que se chama Caim, e vai ter outro filho que se chama Abel. A Bíblia vai dizer que Abel, ele era pastor de ovelhas, e que Caim, ele era lavrador. E é muito forte essa passagem, porque a gente vê que no verso 3, Caim vai levar uma oferta ao Senhor. Ninguém falou para ele levar. Eu acho interessante isso, que ninguém ensinou, mas eles tiveram esse desejo de levar essa oferta ao Senhor. E Caim trouxe no fruto da terra uma oferta. Verso 3, capítulo 4 de Gênesis, uma oferta ao Senhor. Verso 4, e Abel também trouxe dos primogênitos da sua ovelha e da sua gordura, e se agradou do Senhor de sua oferta, mas de Caim e da sua oferta não se agradou. O Senhor não se agradou da oferta de Caim, mas se agradou da oferta de Abel. E eu pergunto ao Senhor, por que os dois tiveram o desejo de ofertar ao Senhor, mas só um, o Senhor se agradou da oferta? E aí o Senhor me disse, porque Abel foi do primeiro, foi do melhor que ele tinha, foi do primogênito das suas ovelhas. Caim levou a sua oferta, mas Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta. Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim, porque um deu primeiro. E o que foi que Deus fez comigo e com você? O que foi que Deus deu para a gente? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pastor Flávio, Deus deu o melhor que ele tinha. E muita gente tem dificuldade de ofertar o seu melhor para o Senhor. Deus deu o seu único filho, tinha os anjos,
gente preocupado com medo de dar 10% do seu dízimo para o Senhor. Deus já te deu a vida, te deu um fôlego. Você já tem motivo para glorificar e adorar a Deus, porque Ele tem lhe abençoado, não tem deixado faltar na sua casa. E a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 4, verso 21, que naquele dia, o dia que Cristo voltar, haverá tal aflição que nunca houve antes. Haverá tal aflição que nunca houve antes, e nem haverá. E eu lendo essa passagem, eu me perguntei qual foi uma das maiores vezes que Deus castigou a terra. E eu me lembrei do dilúvio. E a gente vai ver no decorrer dessa passagem, por conta do pecado, a humanidade vai se corrompendo. E no verso 8 do capítulo 4, Caim se levanta para matar seu irmão Abel. Tudo isso porque Deus aceitou a oferta dele e aceitou a oferta de Abel e rejeitou a sua oferta. Ou seja, ele sentiu inveja. E tem muito crente precisando tratar isso no seu coração. Está vendo o irmão sendo levantado como obreiro, a irmã sendo levantada no grupo do louvor e fica com inveja, com raiva. Purifica esse teu coração, tira esse sentimento do teu coração, porque o dia e a hora que Cristo vai voltar ninguém sabe. E lá no céu todo mundo é irmão. Lá no céu nós todos vamos glorificar e adorar a Deus juntos. O nosso objetivo é que todos cheguem lá. Então tira essa inveja, essa raiva. A Bíblia vai dizer que Caim irou-se e o seu semblante caiu. Tudo isso porque Deus rejeitou a sua oferta e aceitou a do seu irmão. Então a gente tem que aprender a dar primícia para o Senhor. E se Deus está honrando o seu irmão, fique feliz com o que está acontecendo com o seu irmão. Porque eu vou dizer para você, quem fica alegre quando o seu irmão cai é Satanás. Você tem que se alegrar. Então aquilo tomou posse do coração dele de tal maneira, a ponto dele tirar a vida do próprio irmão. E Deus vê cada coisa que a gente faz, viu? Deus, Ele vê o que a gente faz. E eu quero saber se isso lhe conforta ou se lhe traz uma preocupação. E Deus viu quando Caim se levantou para matar seu irmão Abel. E Deus vai lá até com ele. Porque Deus é assim, a gente peca, a gente erra, mas Ele vai. Volta, filho, volta que eu te quero, eu te amo. Se você caiu, Deus está lhe dando hoje uma nova chance de você se reconciliar. Se você chegar aqui na frente, se ajoelhar, Deus me perdoa. E aí Deus vai chegar e vai perguntar: cadê o teu irmão? Onde é que está o teu irmão? E aí Caim vai dizer: sou eu o guardador do meu irmão? É engraçado que tem gente que quer responder ao Senhor com outra pergunta. Aí fica fugindo da responsabilidade, ao invés de assumir. E aí Deus vai lhe dar uma sentença também. Ele fala: amaldiçoado por conta disso, no verso 11: e agora maldito és tu na terra, que eu abri a sua boca para receber da tua mão sangue do teu irmão. Então ele foi maldito por ter matado seu irmão. Mas só que ele chega e reconhece depois. No verso 13 ele vai dizer: disse Caim ao Senhor: é muito grande o meu pecado para que possa ser perdoado. Mas eu quero dizer para você, enquanto há arrependimento, ainda há salvação para a sua alma. Enquanto há um coração arrependido, o que é que diz Salmo 51? Um coração quebrantado não rejeitará o Senhor. Não endureça o seu coração para o Senhor. A Bíblia vai dizer que Ele é fiel e justo. Na carta de 1 João capítulo 2, João escrevendo aquela carta, ele vai dizer: escrevo isto para vocês, para que não pequeis. Mas se pecarem, nós temos um advogado, que é Jesus Cristo justo. Enquanto nós estamos aqui, Ele é o nosso advogado. Mas quando Ele voltar, Ele vai ser o teu juiz. Quando Jesus voltar, Ele dará conta com você de cada coisa que você fez aqui na terra. E Ele só nos
corações. Ele sabe quando você está fazendo algo só para agradar o pastor. Ele sabe quando você está fazendo algo para querer aparecer. Mas aqui só quem aparece é Jesus Cristo. O único que merece glória, o único que merece honra é Jesus Cristo. Então a gente vai ver que depois de um tempo ele chega ao Senhor. E aí ele diz que o pecado dele não tem perdão, mas Deus ele fala assim: eis que hoje me expulsa para longe da tua presença, me esconderei, serei fugitivo e vagabundo. Isso é o que Caim está falando quando ele vai falar para o Senhor. Mas Deus é tão misericordioso. O cara matou o próprio irmão, o cara tirou a vida do próprio irmão, e Deus dá essa resposta. O Senhor, porém, lhe disse: porquanto qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. Deus está sempre querendo remir a humanidade, só que o homem prefere pecar. E todos tiveram a oportunidade, de aceitar Jesus. A Bíblia vai dizer em Romanos 1 que nós somos indesculpáveis perante ao Senhor, porque Deus, ele se revela até na paisagem, até na natureza ele se revela. E o homem vê na criação, preferiu adorar a criação do que o Criador. Ou seja, todos tiveram a sua oportunidade de reconhecer Ele como seu Senhor, como seu único Salvador. Então Deus dá uma oportunidade para todos. Aleluia! Deus está toda hora querendo reconciliar o povo, reconciliar o homem. E no capítulo 6 de Gênesis, que é onde eu queria chegar, porque eu queria dizer para vocês que depois que o pecado entrou no mundo, foi só decaindo, foi só queda. E aí no capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia vai dizer que pelos homens se multiplicarem, a maldade também se multiplicou. E o coração deles era mau. Deus, ele olha o coração de você, o seu coração. Ele sabe suas intenções. E por conta disso, o Senhor se irava, porque Deus é santo. Salmo 7 vai dizer que Deus é o justo juiz. É o Deus que se ira todos os dias. Porque todos os dias Deus vê a maldade do homem. A pessoa tem coragem de matar uma criança no seu ventre. A pessoa tem coragem de abusar de outra pessoa, de tratar o outro mal, o seu próximo mal. A pessoa tem coragem de matar o seu próximo. Deus vê isso. E Deus é santo, ele não consegue ficar parado vendo isso. E aí Deus ele vê isso aí, a humanidade cresce no pecado, ele pensa em acabar com o homem. Só que a Bíblia vai dizer, em Gênesis capítulo 6, verso 8, que Noé achou graça aos olhos do Senhor. A Bíblia vai dizer que Noé era reto, que Noé era justo. Aleluia. E todas as suas gerações ele era reto. Ou seja, era um homem obediente a Deus, que buscava fazer a justiça. Era um homem que estava preocupado em obedecer e seguir a palavra, que se relacionava com Deus. E no verso 13 vai dizer: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os disparei com a terra. Então Deus ficou tão irado de uma forma, por conta do pecado, por conta da maldade ter se multiplicado, que ele divulga a Noé o dilúvio. E Deus, ele fala os seus planos para os seus. Deus chegou até Noé para falar, e deu um escape para ele, que foi a arca. E por conta disso, Noé e sua família foram salvos. E da mesma forma, a Bíblia vai dizer nesse verso aqui, Mateus 24, 21, que nunca haverá tal aflição como nunca houve, e jamais haverá. Um dos maiores castigos de Deus foi o dilúvio. Deus querendo acabar com a humanidade. Isso porque Ele é santo, porque Ele, como Criador, foi Ele que fez o homem. Ele tem o direito de dar a vida e de tirar a vida. E Deus, tão irado com a maldade do homem, Ele pensa nisso, mas Noé achou graça aos seus olhos. E daí então a gente vê que a humanidade continua caindo, os filhos de Noé pegam com seus pais. Ao homem, toda a vida Deus dando uma chance e o homem pecando. Deus dá outra chance e o homem pecando.
Mas em Gálatas 6, versos 7 e 8, vai dizer: não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer. E Deus está vendo tudo que está acontecendo na humanidade. Deus não está dormindo não. Deus está vendo o que você faz no seu quarto. Deus está vendo o que você faz no seu trabalho. Deus está vendo o que você faz na rua. Quando você está na roda com seus amigos. Quando você está sozinho no celular. Deus está vendo tudo isso. E Deus não se deixa escarnecer. Alguma hora Jeová vai te pegar. Então, a Bíblia vai dizer que Cristo vai voltar. No capítulo 6 de Apocalipse, no livro da Revelação, em que Cristo glorificado se aparece para João, ele vai falar assim: o que vês escreve. Então João começa a escrever tudo que Cristo vai lhe falando para ele, toda a revelação. E no verso 18 vai dizer que os homens vão procurar a morte e não conseguirão achar. Vão ver uma montanha, um rochedo, vai dizer: cai sobre nós, porque esconde a nossa face da ira do Cordeiro. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, 38. Quando João Batista vinha pregando, ele vê Jesus e ele diz: esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, que tira o seu pecado, que lava você, que reme você, por mais escuros, escarlates que sejam os seus pecados, assim diz Deus: eu vos farei brancos como a neve. Então Deus, Ele é fiel e justo para lhe perdoar. Mas agora não fique brincando com o Senhor não. Então a gente vê que o pecado toma conta da humanidade. E a Bíblia vai dizer: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vida do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, quando aconteceu com Noé, as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado um e deixado o outro. Você tem ideia do que isso aqui quer dizer? Tenta imaginar. É como se Deus fosse tirar uma igreja de dentro da sua igreja. Vai ter um dormindo e de repente um vai sumir naquele dia. E aí eu quero perguntar: você está dentro do Senhor? Quando o Senhor vier, você vai ficar ou você vai subir? Eu sou jovem e eu tenho feito de tudo para me permanecer na presença do Senhor. E hoje em dia é muito normal, tem uma modinha hoje do varão ficar com a menina aí pelo meio do mundo. Eu venho aqui como um profeta dizer: tu vigia, varão, porque se quando Jesus voltar, você vai ficar e a igreja vai subir. Então o crente não é para estar ficando não. Essa história de não ter relacionamento sério, santo na casa do Senhor, o Senhor está vendo isso aí. E daí eu me lembro daquela passagem que fica na carta de 2 Pedro, verso 4 e 5. 2 Pedro 2, verso 4 e 5. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com as 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Noé pregou por 120 anos. Tenta imaginar, todo dia Noé lá se converte, se arrepende, porque
o Senhor me falou que vai ter um dilúvio. E eu imagino o povo zombando, escarnecendo. Estão rindo de você porque você é crente, né? Porque você pratica o bem. Porque você é obediente, não gosta de roubar, não gosta de enganar os outros. Alguém lhe faz mal, você devolve com o bem. Mas a Bíblia vai dizer que nem os anjos Deus perdoou, mas deixou Noé e a sua família conservados vivos dentro da arca. Então Deus, Ele irá salvar os seus, aqueles que são pregadores da justiça, que estão querendo viver uma vida reta e obediente diante do Senhor. A gente sofre perseguição só em ser crente. A gente sofre perseguição só em ser crente. Só uma vez eu fui falar no meu trabalho que é certo você casar virgem, porque Deus se agrada disso, porque é mandamento do Senhor. Começaram a rir da minha cara. E desde então fui perseguido de tal maneira que os homens não se aquietaram enquanto não me tiraram daquele emprego. Mas eu fico feliz porque eu estava fazendo a vontade de Deus. E Deus não deixou faltar. Então seja testemunho, seja um crente que dá testemunho. Seja fiel. Seja fiel no pouco e no muito Ele te colocará. Deus não é fiel com você quando você peca. Ele não vai lá atrás de você e vê um irmão, fala que te ama. Deus é fiel. A Bíblia vai dizer que se nós formos infiel, Ele permanece fiel. Glória a Deus. Isso é da identidade de Deus, é da essência de Deus, a fidelidade. Ele é verdadeiro. Ele não pode negar a si mesmo. Então, quando a gente, até nos momentos que a gente está pensando em deixar o Senhor, Ele é fiel. Ele continua nos amando. O que foi que Pedro não fez? Em Mateus 24, se não me engano, versículo 69, Pedro nega a Cristo 3 vezes. E é porque ele disse que era o que mais amava. Mateus 24, 60 e 69. Pedro nega a Cristo 3 vezes. E é porque ele havia dito que era o que mais amava a Cristo. E quando Cristo foi levado pelos soldados, ele negou Cristo de tal maneira que a ponto de dizer assim: eu nem conheço esse homem. Ele negou o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia vai dizer que Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Quando Cristo ressuscita, o que Ele vai fazer? Vai ter com Pedro. Vai lá falar com ele. E ele pergunta mais 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro fica imaginando assim, triste. E ele fala: tu sabes, Senhor. Aí Jesus pega e deixa o carro, fala assim: pois então apacenta minhas ovelhas. Jesus é assim. Ele é cheio de amor. Você pega e faz mal para Ele. Todo dia você tem um pensamento ruim, uma vontade de fazer alguma coisa errada, às vezes até faz, e Jesus continua lhe amando, mas Ele não quer que você permaneça nessa vida. Eita! A Bíblia vai dizer que os puros de coração verão ao Senhor. Em Salmos 24, Davi vai perguntar: quem subirá ao santuário do Senhor? Quem subirá ao seu santo monte? Aquele que tem o coração puro e as mãos limpas de sangue, que não entrega a sua alma à vaidade. Então, examine o seu coração. No capítulo 11 de Coríntios, Paulo vai dizer: examine, pois o homem é a si mesmo. Se examine e veja se você está vivendo a vida reta. Veja se você tem agradado ao Senhor com as suas atitudes. Sai dessa roda aí que só fala de futebol, que só fala de mulher. Sai dessa roda aí que só sabe falar palavrão. Sai desse lugar que quando você está com esse povo, você sabe quem é esse povo, que quando você anda com eles você está pecando. Que a Bíblia vai dizer que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, faça o autoexame.
Senhor, eu realmente estou sendo crente que o Senhor quer que eu seja? Eu realmente estou sendo fiel na tua casa? Será que eu estou fazendo isso para aparecer, para me mostrar? Porque a Bíblia vai dizer que o nosso coração é corrupto, enganoso. A gente peca e quer uma desculpinha. Tem gente que pega e vai buscar uma desculpa até na Bíblia. Que a gente vai repreender o irmão e vai dizer, não, mas na Bíblia está dizendo que eu posso fazer tal coisa. Mas Deus, Ele sabe das suas intenções. Ele esquadrinha os corações. Mas Ele não rejeita um coração quebrantado. Hoje Deus está me dando uma nova chance. Você que está afastado, que está distante. Porque um dia Cristo voltará. E Ele julgará as nações. Ele vai separar o que é joio e o que é trigo. Aquele que é só aparência. Tem gente que aqui na igreja é crente, mas lá fora a língua fala mais do que os mistérios de Deus. Então, Ele vai fazer a separação. Porque Ele conhece a árvore pelos frutos. Ele sabe o que cada pessoa que faz no seu secreto. Glória a Deus. Então seja um crente fiel. Então a gente vai ver em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 46. Aquele dia eu entendi essa passagem. Teve um dia que o meu patrão falou assim: você vai receber a visita da coordenadora geral. E quem anda trabalhando direito, fazendo as coisas certas, não tem medo disso não, viu, pastor? Então, eu lá no meu trabalho, eu vou trabalhar, tenho um bolsinho aqui, igual aqui no terno, para a glória de Deus, eu boto o celular aqui, fico só ouvindo um louvor, fico lá no trabalho mesmo, agora fico ali adorando. O povo passa, ali é um crente ali, ó. Então, estava lá trabalhando, ajeitando a nossa prateleira, uma mulher apaisando, estava vestida com a roupa da minha empresa, chegou, ficou para minha escola, falou: oi, bom dia. Porque eu atendo as pessoas com alegria, porque é para glorificar o nome do Senhor. E aí ela falou, ela viu que eu estava ali trabalhando. Então naquele dia eu entendi essa passagem aqui que fala assim: bem-aventurado aquele que quando o Senhor voltar, ele encontrar servindo. Aquele dia eu entendi, porque eu não estava fazendo nada de errado. E chegou uma pessoa que eu estava avisado que iria chegar. Mas como eu estava trabalhando direito, não teve nenhuma correção, nenhuma repreensão. Então eu entendi. Bem-aventurado é aquele que quando o Senhor voltar, está aqui pregando a palavra, está aqui louvando, está no meio da rua evangelizando. Bem-aventurado é você quando acontecer isso. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, para que Deus o livre a hora que Cristo voltar e não esteja pecando. Então, bem-aventurados são vocês que estão servindo ao Senhor. Então, Cristo ele prometeu que ele iria voltar. Nesse mesmo versículo aqui, a qual ele estava a caminho, né, de Jerusalém. E no verso 35, em Mateus 23, Cristo vai lhe garantir uma coisa: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Toda a promessa que Deus fez para você irão se cumprir. Se Deus prometeu que vai trazer o seu marido, que vai tirar o seu filho da droga, do mundo do tráfico, Ele é fiel para cumprir. Está duvidando por quê? É para a igreja glorificar. Não é no teu tempo não, é no tempo do Senhor. Então se Ele prometeu que vai te dar uma casa, se Ele prometeu, não é um profeta não. Se foi Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Ele pode dar infinitamente mais do que podemos pensar ou pedir, do que podemos pedir ou imaginar. Deus ele é poderoso. Lucas 1,37, porque para Deus nada é impossível. Então não duvide do Senhor, não seja incrédulo. Então aqui Cristo estava a caminho de Jerusalém para ser entregue, para padecer na mão dos homens, para sofrer por mim, por você. Jesus fez isso por mim, pela sua vida. Foi chicoteado, foi humilhado, foi cuspido, arrancaram a sua barba, botaram uma coroa de espinho.
sozinho. Mas Jesus, ele dá uma oportunidade para todos. Judas, o traidor, ele também teve a sua oportunidade, viu, pastor? Judas, ele teve a sua chance. Está pensando que Deus, quando escolheu eles, não sabia que eles eram homens pecadores? Quando Deus escolheu Davi, está pensando que Deus não sabia que ele ia cair no adultério? Só que há uma diferença entre Davi e Saul. Saul estava usando a coroa para querer dizer que estava com Deus, mas Davi nem tinha coroa, foi ungido e já era fiel e servia ao Senhor, porque a Bíblia vai dizer que quando ele foi chamado, estava pastoreando as ovelhas do pai dele, não era o dia todo deitado no celular, não, estava trabalhando para o Senhor, para o seu pai. Há uma diferença entre Pedro e Judas. Pedro traiu 3 vezes, negou a Cristo 3 vezes, mas depois ele se arrepende e Jesus entrega o cargo de pastor nas suas mãos. Agora Judas, quando eles estão ali na ceia, a Bíblia vai dizer que o traidor beijou a Cristo e queria comer do prato dele. Tente imaginar. Jesus sabia que Judas era traidor e mesmo assim colocou no lugar de honra. Esse é o amor de Deus. Judas teve a sua chance. E quando ele estava dando ali um bocado molhado, que naquele contexto, um bocado molhado de pão era o mais importante, era para o convidado mais importante, ele estava praticamente assim: ó, olha, eu sei que vai me trair, mas volta, se arrepende agora. E ele nega. E aí Cristo vai dizer que vai fazer o que ele fez para fazer. Nos 4 evangelhos, nenhuma vez Judas chamou a Jesus Cristo de Senhor, só chamava de mestre. Não reconheceu que Jesus era o Senhor, e sim que era o mestre. E por que a Bíblia vai dizer, em tal passagem, que uma mulher vai jogar um coelho no Senhor, ele vai dizer, deveria vender e dar aos pobres. Mas a Bíblia vai dizer que ele disse isso porque ele era ladrão. Tem muita gente que se tomou por causa de dinheiro. Por causa de dinheiro deixa o Senhor. Enquanto está andando a pé, enquanto está indo para o monte, está buscando ali fielmente. Aí Deus abençoa com o carro, abençoa com a casa. A gente nunca mais vê na igreja. Deixa o Senhor, abandona o Senhor. Mas Deus é fiel. E se nós estamos de pé, é porque Ele tem nos sustentado. A misericórdia dele se renova a cada manhã. Sabe qual é o mais impressionante? Que Judas, apesar de ser um traidor, as atitudes dele, ele não ficou se contorcendo, babando e falando um monte de coisa como o inimigo faz na vida das pessoas, não. Chegou o traidor, chegou um beijo. Por isso que a traição dói tanto, porque é vida da pessoa que a gente ama. A Bíblia vai dizer que Jesus amou seus discípulos até o fim. Tem que imaginar Jesus na cruz, depois de ter apanhado, sofrido, e ainda lá. Eu estou comprando eles. E assim Jesus é com você. Fora tudo isso, João 17 vai ter a oração sacerdotal de Cristo. E Cristo orou por todos que um dia iriam chegar até Ele, por todos que um dia iriam ser crentes. Aleluia. Quando Ele foi assunto, Ele foi para a destra de Deus, intercede por nós. Ele é o nosso intercessor. Então Deus ama o homem, é capaz de entregar a própria vida, o próprio filho pelo homem. Está nesse exato momento orando por você. O Espírito Santo ora por você com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Para que Deus tenha misericórdia da sua vida. Então, um dia Cristo irá voltar, o mesmo Cristo que um dia foi assunto em Atos 1. Quando Cristo é assunto, aparecem 2 varões e os discípulos ficaram olhando para o céu. E os varões respondem: esse mesmo Cristo que vocês estão vendo subir, Ele voltará. Então é promessa de Deus. No livro de Apocalipse 3:20, Jesus Cristo vai dizer: eis que bato a porta, se você abrir, eu entrarei e serei com você. Jesus nesse exato momento está querendo entrar no seu coração, está batendo na porta. Basta você abrir, quebra o seu orgulho. Então, no livro
que ouvem a palavra desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Está próximo o dia da volta. A igreja vai ser arrebatada. E o anticristo vai vir, as nações irão adorar o anticristo. Mas a Bíblia vai dizer que naquele dia o sol será ferido. E não dará mais luz. E a lua também. A terça parte da terra será atingida. Isso tudo vai ser para os ímpios, para aqueles que tiveram a chance de aceitar Jesus. Que chegou, irmão, Jesus quer te salvar, Jesus quer te livrar do pecado. E você disse não. Jesus está me dando uma chance hoje. Receba essa graça. Glória a Deus. Glória a Deus. Então naquele dia, muitos irão blasfemar contra o Senhor. Muitos irão dizer: Senhor, eu sou crente, eu aceito Jesus. Mas não é porque o coração dessa pessoa estava longe. Porque em determinado momento Jesus chega numa cidade, o povo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus fala: esse povo me adora com lábios, mas o coração deles está longe de mim. É forte aquela passagem de Tiago, 1 Tiago, capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o varão que passa por uma provação, porque quando aprovar, receberá a coroa da vida. Deus, Ele promete isso para você. Está passando pela prova, continua fiel, continua na casa do Senhor, porque Ele promete para você a coroa da vida, a salvação. Quando Ele voltar, Ele vai lhe levar. Em Apocalipse 19, verso 5, vai dizer que Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, e desde não haverá mais dor nem pranto, porque todas as coisas velhas se passaram. Deus só lhe promete coisa boa. Ele só lhe promete vitória, bênção. Mas você está fazendo por onde? Tem feito a vontade dele. Eu acho linda aquela passagem. Um dia desse estive ministrando no Instagram, 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Paulo vai dizer que terminou a carreira, combati o bom combate e guardei a fé. E agora já está proposto para ele a coroa da justiça, a coroa da vida que é preparada para todos aqueles que amam a sua vida. É para todos aqueles que amam a sua vida. Quando Paulo está falando isso aqui, ele está preso em Roma, porque pregou o Evangelho. E ele não está triste. Ele não está triste, ele sabia que estava próximo o dia da sua morte. Mas o que fazia ele ficar alegre? É saber que ele tinha uma coroa guardada para ele. E tem uma coroa guardada para você. Deus dará a cada um conforme as suas obras. Glória a Deus. Aí, se você for perguntar para qualquer ímpio se ele quer ter uma morte justa, ele quer. Quer morrer de quê? De velhice. Agora, um cara que passa o dia na noite bebendo, fazendo farra, trair a mulher, quer ter uma morte dessa. Todo homem quer ter uma morte justa. Mas o mais importante é a coroa de Cristo. A coroa que Cristo tem para lhe dar. Interessante que no capítulo 5 de Apocalipse, João, por causa da revelação que ele está tendo, ele está vendo ali o trono. E ele chorava muito porque tinha um livro que estava selado e ninguém era digno de abrir, nem de ler e nem de olhar para o livro. Aí o anjo fala assim: olha para quem está sentado no trono. Aí João vê um semelhante ao Filho do Homem, Glória a Deus. semelhante ao Cordeiro, mas que agora é o leão da tribo de Judá, raiz de Davi. O mesmo Cristo, quando estava aqui na terra, foi humilhado, foi pisoteado, foi cuspido, foi negado, mas foi honrado por Deus. Ele tem um nome sobre todo nome, sobre céu, terra e debaixo da terra. É o que se apresenta a João assim: eu sou o Alfa, o homem, o princípio e o fim, aquele que é e que há de vir. Dá para você dar glória a Deus aí? Jesus é o único que é digno. E naquele dia todos confessarão que só Ele é o Senhor. Todos. Não é
se reconciliar. Se reconciliar com o Senhor. E hoje diz que se arrependeu dos seus pecados. O problema vai dizer que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Queira alcançar a misericórdia do Senhor. Não queira ser orgulhoso com Deus, não. Deus é muito mais forte e na queda do braço do Senhor, não. Porque Deus quebranta o braço do orgulhoso. Nesse mesmo livro de Tiago vai dizer que Deus resiste ao soberbo. Aquele cara que pensa, não precisa de Deus não. Levanta a cabeça assim, bate no peito e diz que é o melhor. Que fica olhando para ele, não, eu prego melhor do que ele, é soberbo. Faz Deus lembrar, sabe de quem? De Lúcifer. Soberbo, que subiu ao trono do Senhor. Soberbo. Mas ele dá graça aos humildes. Ele dá graça aos humildes. Aquele que chega na casa do Senhor, sou nem digno, meu Pai está aqui. Tem misericórdia da minha vida, perdoa os meus pecados. Aleluia! Deus é misericordioso. A misericórdia de Deus se renova cada manhã. Meu Deus! E não se preocupe com o que os outros vão pensar acerca de você. Porque Jesus, o próprio Cristo, ele foi acusado de ser endemoniado. Em certo momento, Jesus expulsou o demônio de um homem que era mudo e cego. E aí os fariseus chegam e está expulsando o nome de Beelzebul, príncipe dos demônios. Mas aqui não abalou a Cristo não, porque ele sabia que ele estava fazendo certo e à vontade. E ele vai dizer que nem o reino dividido subsistirá. A igreja tem que ser unida. O reino de Deus, o sentido dele é meio invertido. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor aqui. Que seja o servo. Quer ser o maior, seja servo aqui na casa do Senhor. Sirva, faça com amor. Ninguém é maior do que ninguém aqui não. Todos nós viemos do barro, do pó. Deus formou o homem do pó. Do pó viemos e do pó voltaremos. Mas o mais importante é naquele dia, quando a trombeta tocar, você ir para o céu. Quando Cristo voltar, Ele dizer para você: servo bom e fiel. Seja um servo bom e fiel. Não deixe Deus na primeira oportunidade. Ele não desistiu de você. Você pega, você erra e Ele ama do mesmo jeito. Então, não desista do Senhor, seja fiel na sua casa, porque Deus dá chance. No livro, na carta de Paulo aos Coríntios, Paulo vai dizer, 1 Coríntios: aquele que está de pé, aquele que cuida está de pé, vigie para que não caia. Vigie, esteja em vigilância, porque o inimigo das nossas almas está ao nosso derredor. E não veio sobre vós, 1 Coríntios 10:13, não veio sobre vós tentação sobre-humana, mas fiel é Deus, que não vos deixa ser tentado mais do que possa suportar, antes manda um escape. Não tem aquele crente, pastor, que diz: não, eu pequei porque eu não consigo. A Bíblia vai dizer que Deus não deixa você ser tentado mais do que você possa suportar, e Ele ainda manda um escape. Então Deus, Ele está sendo fiel, justo e verdadeiro com você. Seja verdadeiro com Deus também. Combate o bom combate. Estão lhe fazendo mal, faça o bem para essa pessoa. Ore por ela. Porque Paulo, quando ele pregava o Evangelho, ele era perseguido e apedrejado pelos judeus. Mas Paulo, ele, em dado momento, na carta de Romanos, ele vai dizer: eu sofro muito pelos meus irmãos judeus, por eles eu seria capaz de ser considerado anátema para Cristo. Ou seja, ele amava tanto, ele tinha tanto amor de Cristo, porque a Bíblia vai dizer que o amor de Deus é derramado sobre nossos corações. Então ele amava tanto, a ponto que o pessoal que apedrejava ele dizia assim: esse povo, eu seria até um maldito, eu iria até para o inferno por amor a eles. Esse é o amor do apóstolo Paulo. E aquele que não conhece o amor, não conhece a Deus. A lei é resumida em amar a Deus e o próximo. E tudo isso resume a lei dos profetas. Então seja fiel ao Senhor. Eu quero perguntar esta noite:
queira ter os seus pecados perdoados, queira ter o nome escrito no livro da vida. Você pode pensar, mas eu não tenho perdão. Para Deus tudo é impossível. Você que pecou contra o Senhor, contra a sua santidade, e está interessado em se reconciliar, porque aquele dia e aquela hora ninguém sabe. Quem sabe acabou esse culto, pastor Flávio, e Jesus Cristo volta, a gente escuta a trombeta e é arrebatado. Aleluia! E vai até se encontrar com o noivo, com Jesus Cristo, o justo. Você pode estar na vida que for, se você se arrependeu, eu lhe garanto que Ele lhe perdoa. Ele é fiel e justo. Então é essa a palavra. Você quer aceitar Jesus ou se reconciliar? Então, pastor Flávio, agradeço a riquíssima oportunidade. E a igreja